E o Ministério Público do Estado vai abrir um inquérito para investigar a falta de segurança em grandes eventos realizados no Estado. O Giovan Petri tem mais informações para a gente ao vivo, da frente do 6º Batalhão de Bombeiro Militar. Giovan. Pois é, Diego, essa situação ela aconteceu em Florianópolis, esses dois casos, e por isso o Ministério Público está de olho nessa situação, porque os eventos foram realizados sem a autorização do Corpo de Bombeiros, ou seja, não foi dado alvará para que esses eventos ocorressem. Por isso, uma reunião será realizada entre o Ministério Público e também quem coordenou, quem fez esses eventos. E o promotor, o Daniel Paladino, promotor de justiça, ele traz outras informações sobre estas duas questões. Vamos ouvir. Segundo notícias que chegaram ao Ministério Público, esses dois eventos não dispunham de alvará liberatório pelo Corpo de Bombeiros, causando, portanto, situações bastante graves, e risco potencial de tragédias, de acidentes, de incêndio, como de fato ocorreu no primeiro evento, em que um jovem foi eletrocutado e por pouco não chegou a óbito. Já para esta quinta-feira foi convocada uma reunião de urgência com todos os órgãos responsáveis pela fiscalização desses eventos, para que possamos revisar todos os protocolos administrativos. E isto é muito importante, até porque nós temos uma legislação que mudou desde aquela tragédia na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, onde 242 pessoas, infelizmente, morreram. De lá para cá, muita coisa mudou. Está aqui comigo o capitão do Corpo de Bombeiros, o Ramon Felipe Coelho. Muito obrigado por nos atender. Bom, são 11 anos, desde lá até agora nós tivemos muitas alterações quanto à concessão de alvarás. O que mudou de fato? Boa tarde. Boa tarde. Então, desde aquele fatídico dia, há 11 anos atrás, muita coisa mudou não só no Rio Grande do Sul a nível de legislação, mas no Brasil todo. Santa Catarina, desde o final daquele ano, já emitiu uma nova legislação que está vigente até hoje e que inaugurou o poder de polícia para o Corpo de Bombeiros. Então, a partir daquele momento, o Corpo de Bombeiros pôde fiscalizar e aplicar sanções àquelas edificações que, de fato, não cumpriam as normas. Então, nesses 11 anos, muito trabalho foi feito, muita fiscalização e muitas atualizações foram realizadas também. Então, desde normas técnicas que vão nortear o que o engenheiro vai fazer, o que o arquiteto vai planejar, bem como atualizações com relação às novas tecnologias. Então, o Corpo de Bombeiros, inclusive, atualizou o decreto que fazia com que essa lei pudesse ser executada recentemente, no último dia 24, trazendo mais agilidade para os processos, de modo que tanto engenheiros quanto os responsáveis pelo imóvel vão conseguir fazer as aprovações de uma forma mais objetiva, sem descuidar da segurança, e a partir disso o Corpo de Bombeiros terá mais tempo, mais possibilidade de realmente fiscalizar essas edificações, a fim de verificar a real condição dela quanto à segurança. Agora, uma das coisas que mudou, pelo menos visualmente, é o acesso por exemplo, boates, igrejas, as portas, elas foram mudadas para que se abram para fora. Que outras questões também mudaram da forma não visual às pessoas? Então, a norma técnica, ela traz essa preocupação principalmente com as reuniões de público, que é assim que a gente chama. Então, boates, igrejas, salões, onde há uma reunião de público, uma considerável quantidade de pessoas para algum evento ou algo nesse sentido, tem um cuidado especial com relação à norma. Então, é a questão de abertura, saída de emergência, iluminação de emergência, a própria indicação de saída, a própria superlotação, ou melhor, evitar essa superlotação, ter isso muito claro. Então, são medidas que estão previstas em normas e que são cobrados pelo Corpo de Bombeiros para que um evento como aconteceu no Rio Grande do Sul não se repita mais. São situações, claro, que têm ocorrido. Ainda acontece a negativa para alvarás ou em menos quantidade como era? Ainda acontece. Quando uma edificação ela não está regular, ela não atende às normas, ela é notificada, ela tem um prazo legal para que ela cumpra essa determinação, e não sendo cumprida essa determinação, ela é passível de multa, o responsável pelo imóvel é multado, bem como a edificação, se for caracterizado grave risco, ela é interditada. Então a gente já fez algumas fiscalizações aqui em Chapecó focados em boates, por exemplo, em que a gente chegou a interditar algumas delas para que as medidas fossem adotadas e que a segurança do público fosse garantida. O alvará não sendo concedido e mesmo assim, por exemplo, um evento acontecer, que implicações o responsável pode ter?
Da parte do Corpo de Bombeiros, há sanções administrativas, desde multa, embargo e tudo mais. E quando a gente toma ciência de uma situação dessa, a gente, além de fazer o nosso trabalho administrativo, a gente repassa as informações tanto para o Ministério Público quanto para a Polícia Militar, a Polícia Civil, para que eles também tomem as atitudes no âmbito criminal, se for o caso. Então, muito obrigado pelas informações, obrigado por participar com a gente aqui no Balanço Geral. Então, são regras importantes estabelecidas que precisam ser cumpridas, até porque neste caso de Florianópolis, Diego, uma pessoa quase morreu eletrocutada por falta deste alvará e também dos cuidados dos organizadores.